Bom dia a todos, todas e todes. Bom dia, Bruna. Bom dia, amiga. Bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos. É com uma imensa alegria e satisfação que nós, da Liga Acadêmica de Clínica Médica, a LACMED UFTM, apresentamos nosso primeiro evento, a aula inaugural Semiologia em Dose Única. Primeiramente, gostaríamos de nos apresentar. Eu sou Giovana Coimbra, coordenadora discente da Liga, e essa é a Bruna Lara, vice-coordenadora. Amiga, fala aí. Acredito que para quem já acompanha a Liga desde o início deve saber um pouquinho da nossa proposta e que acreditamos acerca do ensino médico de qualidade. No entanto, antes da gente chamar o nosso primeiro convidado, pensamos em conversar com vocês dos motivos de organizar esse evento. Então vamos começar com um pouquinho de história. A origem da medicina ocidental se dá na Grécia Antiga a partir da sistematização proposta por Hipócrates, conhecida como método clínico. Desde então, o método clínico continua sendo a base da prática médica e se estrutura a partir da anamnese, do exame físico e da boa relação médico-paciente. Aí vocês me perguntam, gente, mas por que vocês estão falando isso? Vai, Bruna, me pergunta aí. Giovana, aonde a gente quer chegar com isso? Então, porque de nada adianta ter a tecnologia ao alcance da mão, 1000 métodos diagnósticos e exames complementares, se a base do bom diagnóstico está na semiologia. Vai, me diz, o que adianta uma cintilografia, aposto que a maioria não sabe nem o que é, ou um PCR, ou um simples hemograma, se você não sabe para quem, quando ou onde pedir? Vocês sabiam que 80 a 85% dos diagnósticos corretos são devidos a uma anamnese de qualidade? Sabia que o exame físico contribui só com 8 a 10% dos acertos, enquanto que os exames complementares, tão requeridos atualmente, colaboram com uma parcela ínfima desses acertos? Bruno, então você quer me convencer que toda essa tecnologia disponível para nos auxiliar é bobagem? Não, de forma alguma. Ainda bem que o mundo evoluiu para isso, não é mesmo? Mas que sem anamnese, exame físico de qualidade, de nada adianta tomografias, ressonâncias, diversos testes de antígeno e essa coisa toda, isso não resolve mesmo. E não é à toa que se diz que a clínica é soberana. E quando a gente diz isso, não é a especialidade clínica médica que é superior a qualquer outra, apesar de a gente preferir um pouco. Mas que a clínica do paciente é que determina a conduta médica e as tomadas de decisões e o cuidado do paciente. Então, foi pensando nisso que a Bruna acabou de falar, né, esse pequeno histórico e os motivos que a gente trouxe, e em todas as dificuldades que nós, estudantes de medicina e nossos parceiros dos demais cursos de saúde, têm enfrentado nesse período de pandemia da Covid-19 e do ensino remoto, que trouxemos os temas que vamos abordar com vocês aqui hoje. Então, para falar um pouquinho de como vai ser o nosso evento, na parte da manhã a gente vai ter 3 aulas. A primeira com o Dr. Leonardo Consolin sobre a relação médico-paciente. A segunda com o professor Ricardo Bastos sobre raciocínio clínico. E para encerrar a nossa manhã, vamos ter a presença do professor de Semiologia e Propedêutica da Medicina UFTM e que também é coordenador docente da nossa liga, o Dr. Rodrigo Molina, abordando os conceitos gerais da anamnese. Como todo mundo precisa comer, né, faremos uma pequenina pausa para o almoço e também para quem quiser tirar uma siesta, para mais tarde a gente retornar com tudo. Peraí. Como todo mundo precisa comer, faremos uma pausa para o almoço e para quem quiser tirar uma siesta, e mais tarde retornaremos com tudo para poder encerrar esse dia lindo de um sábado do mês mais lindo do ano. Fica a dica. Então, às 15 horas a gente vai voltar com o nosso segundo momento. Traremos para vocês a teoria do exame físico geral com a querida doutora Tassiana Neves e logo em seguida teremos um pouco do que é o exame físico na prática, atentos, na prática, então se preparem, com o Dr. Fernando Freitas. E para encerrar o nosso grande evento, com chave de ouro, teremos a aula da doutora Gabriela Kruger sobre dor, o quinto sinal vital. Lembrando que ao final do evento teremos em um outro link que vai ser disponibilizado vários sorteios de brindes que os nossos parceiros disponibilizaram como presente para vocês. E antes de encerrar esse primeiro momento, precisamos agradecer a todos os professores que disponibilizaram um pouquinho do seu tempo para preparar esse dia com a gente.
e também a coordenação mais incrível que a LACMED podia ter. Então a gente deixa aqui o nosso agradecimento à coordenação de marketing, o Fábio, a Giovana Menezes, o Guilherme Sintra, todos da Turma 86, que prepararam todas essas produções que vocês viram no Instagram, tudo que está acontecendo aqui hoje. Também a nossa coordenação de ensino, o Gabriel Almeida da Turma 87 e o Cláudio Teodoro da Turma 84, a coordenação de extensão com o Felipe da Turma 85 e a Maria Eduarda Gomes da Turma 89, a nossa coordenadora de pesquisa, Isabela Nóbrega da Turma 87 e a secretária mais eficiente desse Brasil, Olivia de Mendonça da Turma 88. Enfim, vamos parar de blá 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 e vamos ao que interessa, não é mesmo? Deixo vocês com essa dose única e deliciosa de semiologia, torcendo para que em breve, muito em breve, a gente possa se encontrar de forma presencial e com o nosso esquema vacinal em dia. Não deixem de vacinar, usem máscara e façam distanciamento da forma que der. E acharam que a gente esqueceu de agradecer a presença de vocês? Claro que não. Muito obrigada, nossos soberanos, por estarem com a gente nesse evento. Vocês são incríveis. Tchau, tchau, gente. Aproveite um evento. Bom, tudo de bom para vocês. A gente está gravando uma aula, para mim é um bom dia que eu desejo a todos, a todas. Queria agradecer a possibilidade de estar partilhando hoje essas reflexões mesmo com vocês sobre a relação médico-médica com o paciente, com a paciente, né? Eu acho isso de extrema importância, acho que isso é a essência do que é a construção do médico, da médica, principalmente nessa fase que a gente ainda é estudante, e eu falo porque ainda é só estudante, porque a gente vai estudar a vida inteira. O médico está sempre em formação, porque a gente nunca vai deixar de ser médico, nunca se deixa de ser médica. É interessante isso, né? Você pode ser uma médica aposentada, mas você sempre vai ser médica. Isso serve para todos nós. Então, essa relação que a gente faz com as pessoas que nos procuram é algo muito, muito importante. É algo que precisa de ser pensada com muito carinho, refletida, para que ela possa ser vivida com verdade. E é isso que eu vou tentar partilhar com vocês agora. Eu vou partilhar a tela, só um instante. E o que a gente vai falar é dessa relação médico-paciente. E que eu vou trazer aqui como uma relação de cuidado, e vou tentar fazer sempre um paralelo para vocês com o cuidado, como que ela é importante, né? Porque a gente pensa essa relação como uma relação de cuidado, né? Então, esse vai ser o mote da nossa reflexão, e eu espero que a gente possa, né, que eu possa inspirar em vocês algumas reflexões, alguns desconfortos também, porque isso é importante, porque muitas vezes o que nos move é o desconforto. E esse desconforto é benéfico, é importante. A primeira pergunta que eu faço, né? Quem é o médico? Quem é o paciente? Né? E eu faço essa pergunta porque a gente às vezes se coloca nessa relação de médico, de paciente, sem ter muita noção de quem a gente é. Eu sou médico, né? Estou estudando, faço medicina, então eu sou médico. Agora, tudo bem, mas quem que é você enquanto médico? Quem é você enquanto médica? Que caminho que você fez para chegar até aqui? Qual a importância dessa escolha? Porque ser médica é uma escolha, ser médico é uma escolha. Qual a importância dessa escolha na sua vida? O que quando você fala que é médico, que estuda medicina, o que isso vibra no seu corpo? Como que seu coração se sente nesse momento? Né? Porque sabendo quem a gente é, ou o que ser médico, aonde que ser médico nos leva dentro da gente, ajuda que a gente se coloque melhor nessa relação, porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. E a nossa visão tem a ver com quem a gente verdadeiramente é. E isso é importante, porque eu acho que esse é o primeiro ponto. E essa imagem que eu coloco aqui, essa moça, né, com diversas horas, então você está sempre preocupado em fazer um melhor diagnóstico.
pensando, o paciente começa a falar, você já fala, nossa, eu preciso saber isso para dar o diagnóstico para ele, para propor o melhor tratamento. Isso é muito importante, mas não é só isso. É importante que a gente se conecte também com essa pessoa e entenda quem ela é, o que ela está buscando. Que a gente olhe para esse paciente e perceba que ele não chegou lá fortuitamente, a não ser que você esteja numa sala de emergência e chegue alguém vítima de um acidente e que não teve nem tempo de se preparar para esse encontro. Mas num pronto atendimento, que é uma sessão de urgência e não de emergência, as pessoas se preparam para chegar lá. Olhe para essa pessoa, veja como que ela está andando. Agora a gente está em época de isolamento físico, né, por conta da pandemia, mas quando você puder novamente pegar na mão dos pacientes, toque na mão, sinta se essa é uma mão calejada, se essa é uma mão com a pele mais fina. Sinta como que ele aperta na tua mão, porque muitas vezes na forma de apertar a sua mão já está um pedido, já está uma forma de se mostrar para você. Quem que é essa pessoa que está lá sentada? Pergunte para ela, porque às vezes a gente percebe algumas coisas, mas pergunte. Quem é ela? O que ela gosta? Será que isso não tem lugar numa consulta? Sempre tem. Né? E na hora que a gente abre espaço para isso, a gente vai construindo uma relação. Né? Então, o primeiro passo para se construir uma relação médico-paciente, é que a gente abre espaço para se conhecer. Esse é o primário, é a base dessa relação. Mas também para conhecer o outro. Então, quem que é o médico? Quem que é a médica? Para que você se forma? Né? A faculdade, né, o curso de medicina, ele nos dá uma formação de fazedores de bons diagnósticos, de propositores de bons tratamentos. Mas, algumas vezes, ele falha em nos mostrar quem que nós somos enquanto médicos, enquanto médicas. E isso é importante, que a gente olhe para isso. E o que essa pessoa que está vindo nos buscar, o que ela espera? Vocês que estudam num hospital escola devem atender pessoas que viajam 1, 2, 3 horas ou até mais, que vêm da zona rural muitas vezes, ou que vêm de zonas muito desfavorecidas economicamente, socialmente, da própria cidade. E quem que é essa pessoa que está te procurando? Quais são as expectativas dela? É interessante que eu sempre começo as minhas consultas, principalmente quando eu atendo em pronto atendimento, com o que eu posso fazer por você? Né? Porque a pessoa, é interessante porque ela fica meio assim, né? O que eu posso te ajudar? Aí a pessoa, porque às vezes ela também não pensou, ela vem com uma angústia, mas a gente pode ajudá-la a entrar em contato com isso. E lembrando que a gente vai encontrar com pessoas em momentos de sofrimento, em momentos de perda. Pode não ser a perda da vida de alguém muito querido, mas pode ser também a perda de autonomia, uma dor que a incomoda, né? E ela busca na gente justamente, né, ao apoio. Só que as pessoas têm formas diferentes de buscar apoio. Tem algumas pessoas que você vai querer ajudar e elas te bloqueiam, elas não estão, né? Então, entenda o momento dessas pessoas. Preste atenção nessa imagem. Lá no fundo tem uma pessoa caída, uma pessoa morta, né? Então, às vezes, todos nós carregamos alguns mortos dentro de nós. Não necessariamente pessoas que amamos, que morreram, o que pode também estar acontecendo, mas algumas pessoas, né, quando eu digo assim, alguns eus que morreram, né? Alguns eus que não podem mais se expressar, alguma coisa que aconteceu comigo que me deixou triste, coisas pequenas muitas vezes, mas que nos estragam o dia, que nos deixam com uma disposição ou sem disposição nenhuma para o dia. Então é importante a gente entender que aquela pessoa que a gente vai atender também pode estar vivendo esses pequenos lutos de todos os dias. E a gente saber que vai ter momento que a gente vai chegar e a pessoa vai nos repelir. E não tem problema nenhum com isso. O problema é a gente não identificar e achar que isso é pessoal. É achar que aquela pessoa tem algo contra, especialmente a gente. Então é importante você ter esse conhecimento, conhecer essa relação e se colocar numa postura de quem realmente está disposto a ajudar, ainda que muitas vezes essa ajuda seja respeitar o momento do outro, respeitar aquele momento que a pessoa quer ficar em silêncio, quer ficar reclusa, mas colocar, olha, eu vou estar aqui do lado. A hora que der para você, a gente vai continuar essa conversa. Né? Recentemente, no início dessa semana, segunda-feira, hoje eu estou gravando essa aula num sábado,
eu dei o diagnóstico para um moço de 20 anos, um menino, de HIV positivo. E ele que estava vindo em busca desse diagnóstico, já estava há um mês aí com perda de peso, uma febre diária, procurando alguns serviços de saúde. Acabou que ele internou e eu estava cuidando dele, a gente fazendo uma investigação, descobrimos que o que ele tinha era AIDS. Já com doença mesmo, ele está com uma infecção fúngica disseminada, já de uma forma grave, por conta da imunodeficiência instalada que ele tem, né? Então ele não tem só HIV positivo, ele já está com a doença. E como que foi difícil, né? Eu fiquei mal primeiro, eu tenho um filho quase que da idade dele, de dar esse diagnóstico, de conversar com ele. E no primeiro momento ele simplesmente falou, olha, não quero mais que você fale comigo. E eu respeitei esse movimento, pedi permissão para ele para conversar com os pais dele, ele deu essa permissão, ele preferiu que a gente conversasse sobre as propostas de tratamento com os pais. Vocês imaginam o impacto disso? Um moço que tem uma família muito estruturada, que está sempre ali com ele, tem uma namorada, tem uma filha de 1 ano e meio. Então a gente vai chegar ali e ele, quando eu chego, o que ele faz? Ele vira para o outro lado e cobre a cabeça. Né? Porque eu fui o interlocutor, aquele que carregou uma notícia muito difícil para ele. Então a gente tem que ter essa noção, né? De que as pessoas vão estar aí aos pouquinhos agora, no final, ontem, na sexta-feira, ele já conseguiu conversar comigo, falou que estava bem. E eu perguntei se ele queria conversar um pouco sobre a doença, ele falou que ainda não. E a gente vai no tempo da pessoa, mas tem que entender que se é difícil para mim, com certeza é muito mais difícil para ele estar passando por tudo que ele está passando. E aí a gente vai construindo uma relação. E eu acho que isso que é legal, porque na relação médico-paciente é uma relação de construção. Ela não precisa de se fazer logo no primeiro encontro, nesse primeiro impacto. Ela vai se construindo da mesma forma que o cuidado vai se construindo. Né? Então é um diálogo terapêutico. O que é um diálogo terapêutico? É um diálogo que ele não é perdido, não é um bate-papo somente, mas é uma conversa que vai se construindo, porque você tem algo que interessa para aquela pessoa muito, que a proposta, né, é a possibilidade de ajudá-la. Né? E você, para ajudá-la verdadeiramente, não basta só falar, olha, meu conhecimento é esse, você tem isso, eu vou te tratar dessa forma, nós vamos fazer uma cirurgia. É você também entender que aquela pessoa está vindo e ele tem uma história de vida que foi redirecionada por um momento de doença. Né? Que aquela família tem uma história de vida. Então, vou pegar de novo o diagnóstico desse menino, que eu já me afeiçoei, porque a gente está ali, já estou há mais de uma semana convivendo com ele diariamente, conversando, vendo as dificuldades, conversando muito com o pai, com a mãe, com o irmão. Então a gente vai entendendo um pouco essa história de vida, a história dessa família, e vai construindo um diálogo terapêutico. Então não imaginem vocês que a relação médico-paciente se construa num único encontro. Ela, obviamente, pode se construir num único encontro, mas ela é uma relação que tem que ser cultivada como todas as relações. Né? Então você tem que incluir a sua história. Muitas vezes você tem que saber também que você não está bem naquele dia e respeitar essa sua dificuldade, preferir se preparar melhor para esse encontro. Né? Quantas vezes a gente vai ter um encontro com o paciente e não se prepara? Você vai entrar num quarto de uma pessoa que está enferma, como você entraria numa loja. É muito diferente. Eu sempre, antes de entrar num quarto, a hora que eu bato na porta, eu respiro fundo, me conecto com aquela família, com aquela pessoa, com aquela história que está lá. E aí você entra no quarto do hospital. E aí você olha para aquela pessoa, você, né, antes de perguntar como é que ela está, como é que ela passou, o que está trazendo sofrimento para ela, mas você está ali e mostra uma disponibilidade. E essa disponibilidade, junto com o respeito, de respeitar o espaço do outro. Né? Quantas vezes a gente está, às vezes, até num pronto-socorro de um hospital público, aqueles pronto-socorro cheio de maca, lotado, percebam que sempre do lado de uma maca tem um par de chinelos. E aquilo, de certa forma, é a única forma do paciente falar, olha, eu estou aqui no meio de todo mundo, mas esse chinelo significa que a partir daqui é a minha individualidade. E na minha individualidade você pode entrar, porque eu estou aqui doente, mas você vai ter que pedir licença. Né? Então, aquelas coisas que a gente aprende em propedêutica, em semiologia, que para examinar alguém a gente pede licença. Você descobre somente o membro que você está examinando. Né? Depois você cobre, vai examinar o outro, descobre o outro. É tão interessante quando você vai examinar, por exemplo, o abdômen de alguém, que é uma região de muita intimidade, né? E aí você só descobre aquela parte, você deixa ele coberto da cintura para baixo, você só levanta a blusa,
né? E aí você pede licença, você examina, você aquece suas mãos antes de fazê-lo. Não é só lavar, é aquecer, né? Mostrando respeito. Então a gente vai construindo essa relação em pequenos gestos, né? E perguntando sobre a história daquela família, observando como que aquela pessoa se relaciona com os seus acompanhantes, né? Então precisa de existir uma disponibilidade para refletir sobre as preocupações e a forma como aquela pessoa e aquela família estão lidando com a situação. Isso é uma disponibilidade interna daqueles que não estão entrando para ver um paciente como quem entra numa loja para ver uma camiseta que gostou, um vestido que achou bonito. Com isso, a gente vai tomar decisões, embora a gente conheça todos os protocolos, porque temos uma formação técnica sólida, isso é super importante, a base, mas isso vai permitir que a gente tome decisões individualizadas e que possamos, nessas decisões, compartilhá-las com a família. Não vai ser uma decisão simplesmente de prescrição verticalizada, de cima para baixo, do médico para o paciente, mas uma decisão horizontalizada, onde a gente consegue compartilhar a nossa impressão, compartilhar o nosso cuidado. Por quê? Porque a gente levou em consideração os valores e a história de vida do outro. E aí todo mundo fica muito mais confortável. E aí aquilo que a gente faz, a terapêutica que a gente propõe, o diagnóstico que a gente faz, ele não é só seguindo um protocolo, ele até segue o protocolo, ele segue um fluxograma de diagnóstico e de terapêutica, mas ele é individualizado para aquela pessoa, naquele momento de vida. Vocês percebem? A gente vai construindo essa relação. E a gente vai aprendendo nessa construção a olhar. E eu acho que esse é o grande aprendizado. A gente olha para a gente. Então, percebam isso quando vocês forem para a faculdade, quando vocês forem atender numa unidade básica de saúde, quando vocês forem dentro de um hospital, quando vocês forem visitar uma pessoa adoecida na sua casa, no seu domicílio. Olhem primeiro para vocês, se preparem. Percebam as suas dificuldades, as suas necessidades. Saciem essas necessidades e aí vão ao encontro do outro. Não vão de encontro ao outro. Porque se a gente vai de encontro, a gente se choca. Quando a gente vai ao encontro, a gente vai com mais cuidado, a gente vai sabendo. É uma pequena diferença que eu aprendi com um grande amigo, Ricardo Leme, que já me ensinou muitas coisas legais. Ele é um neurocirurgião, um cara de uma visão para a vida muito especial. E eu acho que esse é o aprendizado, né? Então, olha, percebam essas duas imagens. A primeira é a imagem do cuidado, daquela pessoa que vai ao encontro do outro, que está adoecido, que está caído. Mas olha a postura. Eu não estou lá em pé, dando a mãozinha, levanta aí, meu. Não, eu vou ao encontro. Eu envolvo esse outro, né? Naquilo que eu posso. Isso é uma postura compassiva, né? De ir ao encontro do sofrimento do outro. Dessa forma, eu não tiro a dignidade dele, embora ele esteja frágil. Eu o fortaleço. Porque assim, essa figura agora da direita, que vocês estão vendo, né? Direita do nosso vídeo, ela é a figura de como ele está se vendo. As pessoas adoecidas, elas se veem totalmente desconectadas, desconjuntadas. É como se as engrenagens do nosso corpo estivessem todas soltas. E elas estão literalmente com o coração nas mãos, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Elas estão literalmente numa postura de fragilidade, né? Um olhar meio perdido em si mesmas, não se reconhecendo nessa condição de enfermidade e de adoecimento. Então, essa é a forma como uma pessoa se vê. E na hora que eu vou aqui para a imagem da esquerda e essa pessoa é envolvida nos cuidados, ela se integra. Vocês percebem o que a gente pode possibilitar quando a gente constrói uma relação médico-paciente cuidadosa? A gente reintegra as pessoas. Elas conseguem se ver de novo como elas verdadeiramente são. E aí eu trago aqui a imagem do filme Avatar. Se alguém não assistiu, por favor, assistam. Esse filme é de uma riqueza do olhar muito grande, né? E eles não diziam, eu amo você. A forma que eles expressavam o amor é dizendo para o outro, olha, eu vejo você. Porque você pode olhar para o outro sem vê-lo. Então, quando olhar é mover a sua atenção. Agora, ver o outro é estar disponível para ver o outro como ele realmente é. Eu vejo você, é minha maneira de recebê-lo
incondicionalmente. E ao fazê-lo, eu permito que você se veja e se perceba como você é. Vocês percebem que a nossa forma de olhar para as pessoas na construção dessa realidade é uma forma de você conseguir permitir que o outro se integre com a sua essência, com aquilo que ele é de verdade. E isso é muito especial, e isso essa relação tem a capacidade de fazer e de construir. Então, quando a gente verdadeiramente vê o outro, você o recebe sem condições, sem julgamentos. E fazendo isso, você permite, né? Você deixa ele livre, né? Para que se veja como ele realmente é, para que se perceba. Não mais como nessa imagem, todo desconjuntado, com arruelas caindo, mas inteiro, né? E esse encontro, gente, é um encontro sagrado. Sagrado é tudo aquilo que está no mundo, mas que não é do mundo. Nesse encontro sagrado, gente, a pessoa consegue o quê? É uma relação onde ela se transforma. O Jean-Yves Leloup é um sacerdote católico ortodoxo francês, e ele escreve muito sobre o cuidado. Ele tem um livro muito bonito, chama-se O Cuidar do Ser. Né? Tem outros livros dele que são maravilhosos para a gente entender um pouco essa relação do cuidado. E ele fala isso: qualquer encontro humano que não se transforme em uma fusão ou em uma apropriação do outro, mas onde exista lugar para relação, é um encontro sagrado. Como nessa imagem aqui da Helena de Cortés, uma grande artista paulistana. Eu gosto muito da sensibilidade, do traço dela, da forma como ela desenha as coisas com uma leveza de criança, mas com uma profundidade de uma mulher sagaz, consegue ver a essência das coisas. Né? Como nesse encontro para tomar um café, para tomar um chá, onde a gente não se apropria do outro, mas a gente partilha, a gente se relaciona com o outro. E quando eu acho que nesse encontro minha função é só de ser um prescritor de tratamentos, um diagnosticador, eu me perco, porque eu perco a sacralidade dessa conexão de cuidado. Então lembrem-se, a relação médico-paciente é uma relação que se permite ser sagrada, porque ela não é uma relação de apropriação, é uma relação onde existe lugar para que os dois coexistam. E nós, que somos os profissionais dessa relação, né, temos que ter essa visão e essa capacidade de sacralizar esse momento. E é importante a gente também saber que, apesar de estarmos nos relacionando uns com os outros, nós não somos o outro. Uma relação compassiva não é uma relação onde eu troco de lugar com o outro. Muito pelo contrário, eu sei o meu lugar. Né? E eu acho que isso é importante, né? Porque o outro pode ser... Aqui são várias imagens pintadas pelo Van Gogh. Então vocês veem que tem várias pessoas em várias fases da vida, umas mais tristes, umas mais alegres, umas mais taciturnas, umas mais... A maioria aqui com um olhar mais grave, alguns com um olhar perdido, um olhar entristecido. E esses são os olhares das pessoas com relação às suas próprias vidas. E é importante a gente saber o nosso lugar e o lugar do outro. Muitas circunstâncias vividas por pacientes e familiares são inalteráveis. Muitas vezes as circunstâncias que a doença leva aquela pessoa são inalteráveis. É uma circunstância de irreversibilidade de um quadro, uma circunstância de incurabilidade da doença, uma circunstância de proximidade e inexorabilidade da morte que chega. Né? E eu tenho que entender que nessa relação médica-paciente, médico-paciente, o meu lugar é o quê? É de meios, não é de fins. Eu vou dar meios para que essa pessoa possa viver da melhor forma possível enquanto haja vida. E, se possível, vou tratar das doenças, dos agravos que ela tenha. Mas tem coisas que são inalteráveis. Tem histórias de vida que são inalteráveis. Aquela vez que você chega para ver uma pessoa que você gosta muito, você se afeiçoa, mas ela não tem nenhum vínculo familiar. E os poucos vínculos que ela tem são fracos, as pessoas não vão visitá-la. Mas aquilo tem a ver com a história de vida dela, não com a nossa. E a gente tem que respeitar, inclusive, o infortúnio do outro. E muitas vezes nós nos frustramos, nos machucamos, porque nós tentamos mudar o que não nos é lícito. Não tem como mudar a história de vida do outro.
não tem como mudar os valores do outro. E nessas horas, é as horas que a gente se perde, que a gente se machuca e que a gente, como cuidador, a gente adoece. E aí, nessa hora, é a hora que a gente se coloca, não só adoecemos, mas a gente se coloca, quando a gente acha que o outro é um coitado, que o outro é um pobrezinho, a gente se coloca numa postura de superioridade. E na postura de superioridade, a gente não ajuda ninguém. Aí passa a ser uma relação do médico aqui em cima e do paciente lá embaixo. E aí a gente se perde, porque a pessoa não se sente cuidada e a gente não se sente conectado com o outro. E aquela sacralidade que a gente tinha conversado, aquele sagrado, não existe mais. Então nós devemos respeitar, e mais do que respeitar, concordar com o destino de cada um, internamente, intimamente, na nossa intimidade. A gente tem que entender que o destino do outro é o destino do outro e saber qual que é o nosso papel. Porque nessa hora a gente vai estar numa horizontalidade. Na horizontalidade o cuidado se faz. Na horizontalidade o sagrado da relação acontece. E essa relação, gente, ela não se constrói simplesmente porque temos um jaleco branco, porque somos médicos, temos um doutor na frente do nosso nome bordado, muito bonito no nosso jaleco. Não. Essa é uma relação que se constrói nas miudezas, no pequenino de cada dia, na alegria dos gestos e na verdade, acima de tudo, de todos os gestos. Essa música é uma música velha, antiga, do Luiz Gonzaga, que eu gosto muito, com certeza tem muita chance de vocês nunca terem ouvido essa música, mas é uma música que conta a história de um lugar muito simples, perdido no meio do nada, onde assim, a música começa assim: automóvel lá ninguém sabe se é homem ou se é mulher, quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. Ou seja, é um lugar muito simples, né? Mas o pobre vê no caminho o orvalho beijando a flor, vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. Quem já andou a pé entende isso que eu estou falando. Quando a gente anda a pé, a gente percebe as sutilezas, a delicadeza, os detalhes daquilo que nos cerca. Prestem atenção nos cheiros daquilo, né? Se vocês vão a pé para a faculdade, se vocês moram perto, é muito diferente você ir a pé e você ir de carro, por exemplo. Né? Então, olhar para as miudezas. E ele fala assim, ó, vai olhando coisa a grané, grané de granel, né? As coisas pequenas. Coisas que, para amor de ver, o cristão tem que andar a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e areia branca no sertão de Canindé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e a lua branca e a gente andando a pé. A música é mais ou menos assim, mas como que é bom você poder olhar para a lua e perceber a lua, saber que horas que ela sai, olhar para o céu. Né? Quando a gente tem essa capacidade de se relacionar com a natureza, com aquilo que está à nossa volta, a gente vai aprender a desenvolver também essa capacidade de olhar para as pessoas e a cada encontro nosso com o paciente, entender que é um encontro que a gente vai estar, é nas miudezas que ele vai se revelar. E aí o tempo, gente, muda. Aquele reloginho daquela moça, no meu primeiro slide, ele vai mudando. O tempo ganha uma outra conformidade. A gente sai de um tempo cronológico, do tempo do Cronos, e vai para o tempo do Kairos, um tempo kairótico, que é o tempo do coração. E como fazer isso? Como fazer para a gente sair desse tempo? Aí eu trago esse poema do Antônio Machado para a gente entender, né, esse caminho que a gente faz ao lado do paciente. Caminhante são os teus rastros, o caminho e nada mais. Caminhante não há caminho. Passe o caminho ao andar. Ao andar, faça o caminho e ao olhar para trás, vê se a senda que jamais se há de voltar a pisar. Caminhante, não há caminho. Somente sulcos de escuma no mar. Não tem uma receita, gente. Tem uma entrega, tem uma disponibilidade para junto do outro, a cada encontro, com cada paciente, a gente sair desses nossos sapatos, sair da caixinha, né, como nessa imagem, e descalço, andando a pé, junto com ele, entendendo que aquele solo é sagrado, fazer o nosso caminho e a nossa caminhada. Espero ter acrescido alguma coisa para vocês. Agradeço muito a oportunidade e muito obrigado de estar com todos vocês. Tchau, tchau.
Você, estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula, para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. Meus cumprimentos a todos, o meu muito obrigado pelo convite para a participação. Eu fico sempre muito feliz quando pessoas tomam parte de seu tempo para me ouvir falar. Eu espero, então, fazer jus à expectativa de quem está me ouvindo hoje, no início dessa primavera do ano de 2021. Como nós estamos numa discussão médica, eu já gostaria de começar a apresentação com uma paciente. Eu sempre gosto de lembrar que qualquer que seja a discussão médica, ela deve envolver pacientes, senão não é medicina. Medicina tem que ter alguém, não é? E nós estamos, então, com essa mulher que foi demitida e agora, num demissional, exame demissional, a pressão arterial foi observada com leituras elevadas. E a minha pergunta é: o que vai acontecer na sequência deste achado? Né? Cada um tem a sua opinião, naturalmente, mas eu vou fazer alguma proposta. Né? Eu vou fazer a minha primeira proposta, minha primeira opção, que poderia acontecer com essa mulher. Algumas pessoas, em que a pressão arterial está elevada, buscam uma consulta nefrológica. Isso pode perfeitamente acontecer. Então, nesse cenário, houve uma conversa de 5 minutos, o profissional aferiu a pressão, obteve uma fundoscopia, que é sempre um rastreamento, uma avaliação de dano, solicitou exames de sangue, urina e ultrassom dos rins. Em mais ou menos 15 minutos estava tudo encerrado. Foi uma abordagem nefrológica. Não é? Mas não é a única opção. Poderia ter havido aí uma outra opção. No lugar de uma consulta nefrológica, ela poderia ter procurado um profissional da cardiologia. E talvez até seja mais frequente, né, no nosso meio, a pessoa com níveis elevados de pressão ir ao cardiologista em primeiro lugar. Novamente, nós temos uma conversa, cerca de 5 minutos, aferição da pressão, um eletrocardiograma agora, afinal de contas é um cardiologista, sangue, ecocardiograma, teste ergométrico solicitados. Duração aproximada, cerca de 15 minutos também. 2 opções para essa mulher, que no exame demissional teve níveis elevados de pressão arterial. Bem, aparentemente nada de muito significativo, mas eu gostaria de trazer aqui à discussão alguns problemas atuais que nós enfrentamos na prática médica de 2021. O primeiro desses problemas é o desconhecimento do estímulo iatrotrópico. Essa é uma expressão muito útil, que vale a pena a gente se lembrar dela, não é? O estímulo iatrotrópico é a verdadeira razão pela qual aquela pessoa procurou aquele médico naquele momento. As pessoas diriam, mas isso eu conheço como queixa principal. Nem sempre. Nem sempre a verdadeira razão é a queixa principal. E isso é algo que precisa ficar assim, bem claro. E muitas vezes desconhecer esse estímulo iatrotrópico, a verdadeira razão, pode fazer com que cometamos alguns erros e tenhamos alguns problemas. O segundo problema, muito atual, é a divergência de agendas. Ou seja, o paciente tem uma expectativa e o médico tem outra. Essas agendas divergem.
E isso acontece muito quando não se conhece o estímulo iatrotrópico, porque aí não se tem uma ideia clara de qual é a expectativa do paciente. E só por acaso é que nós vamos ter a mesma expectativa. Então, o desconhecimento do estímulo iatrotrópico muitas vezes leva a divergência de agendas. O outro ponto é o que eu chamo de pacote da especialidade. Toda especialidade médica tem o seu pacote de abordagem, o seu pacote de investigação. É natural que seja assim. Então, um nefrologista que faz o fundo de olho é um nefrologista bom, porque a fundoscopia é uma habilidade muito importante para o nefrologista. Pode permitir que ele tenha uma noção muito mais clara da emergência de alguma ação que ele tem que tomar ali. Por outro lado, espera-se que o cardiologista faça o eletrocardiograma, queira ter uma visão anatômica mais detalhada do coração com eco. Em suma, cada especialidade tem o seu pacote, esse pacote é diferente de especialidade para especialidade, e como viram, se esta mulher procura um nefrologista, o pacote de investigações vai ser um, e se procura um cardiologista vai ser outro. Isso é bastante interessante, e isso se deve também à divergência de agendas, até porque cada especialista tem a sua agenda. O outro problema grande que nós temos na atualidade é a obediência cega a diretrizes. Então, normalmente, trabalha-se sob orientação das diretrizes. Quer dizer, o que se faz numa pessoa hipertensa? Faz-se isso, aquilo outro. E obedecem-se às diretrizes. Mas isso é um pouco complexo, porque as diretrizes, elas levam em consideração as doenças. Elas não levam em consideração os estímulos iatrotrópicos, que naturalmente vão variar de pessoa para pessoa. Então, isso, na verdade, é uma teia que pode nos levar a vários problemas nos dias de hoje. Não temos clareza da razão da consulta, ou seja, nos faltou estímulo iatrotrópico. Divergimos em agenda com o nosso paciente, usamos um pacote de investigação em obediência a diretrizes e podemos cometer erros com relação a isso. Porque, na verdade, ao atendermos uma pessoa, uma fidelidade importante é aquilo que chamamos hoje em dia ética narrativa. A ética narrativa é, na verdade, um agir ético do médico frente à narrativa daquela pessoa. Quer dizer, frente ao que aquela pessoa nos contou, a narrativa que ela tem das suas questões, nós temos que agir eticamente respeitando a narrativa. Isso é um lado da ética médica muito pouco conhecido, mas que cada vez mais se torna importante nas nossas ações. Para que essa ética narrativa ela realmente seja obedecida, nós precisamos, então, de um tradutor, como eu estou colocando aqui. O tradutor é a pessoa que entende a linguagem de quem consulta, mas também entende a ciência e consegue juntar esses dois lados, fazer essa tradução. Na verdade, o tradutor a que eu me refiro, que é o médico, ele é capaz de ter, então, essas três ações. Entende a linguagem da pessoa que chega, entende a melhor resposta atual que a ciência tem para aquela linguagem da pessoa e funciona como uma ponte entre esses dois pontos. Fiel à ética narrativa. E isso se consegue colocando-se em prática o método clínico. O método quer dizer caminho. Método clínico é um caminho, exatamente para fazermos essa ponte a que eu me referi agora, e que é a essência do raciocínio clínico. Não há raciocínio clínico sem método clínico. E aí vejam bem, o método clínico ele tem uma série de componentes aos quais eu vou me referir agora. Esses componentes que eu coloco aqui não são os únicos componentes do método clínico, mas são com certeza os mais importantes, pelo menos numa primeira conversa a respeito. Então, o método clínico ele começa se assentando sobre 7 pontos principais. Primeira pergunta propiciatória. Por que você está me procurando hoje para consultar? Então, isso aí vai abrir as portas para que a pessoa nos fale, ou seja, nos faça a sua narrativa. É o que a gente chama de fala livre do paciente. Nós ouvimos essa narrativa com bastante objetividade, fazendo uma pescaria daquilo que nos parece relevante. No número 2,
nós vamos então ao questionamento dirigido, ou seja, não fizemos uma pescaria dos itens mais importantes que tiramos daquela fala livre? Agora vamos questionar esses itens, com tantas perguntas quanto nós sentirmos que seja necessário para entendermos exatamente o que foi dito. A primeira pergunta propiciatória, o questionamento dirigido, nos ajudam a construir a ética narrativa. O terceiro passo é o questionamento geral. Nós então vamos fazer à pessoa uma série de perguntas sobre temas que nós sabemos que são importantes, mas que não foram incluídos na pessoa em sua fala livre, porque ela desconhece a importância disso, mas nós conhecemos. Então nós vamos para esse questionamento geral. Eu sempre gosto muito de dizer que o questionamento dirigido, que foi dirigido para o que a pessoa me falou inicialmente, ele vai levantar o agravo, quer dizer, o que provavelmente está acontecendo com aquela pessoa. Já o questionamento geral, que são perguntas bem gerais, vai começar a me ensinar quem é aquela pessoa. Eu chego, então, à segunda pergunta propiciatória. Essa segunda pergunta, ela constrói mais ainda quem é aquela pessoa. A segunda pergunta, ela abre portas para questões muito pessoais, para questões muitas vezes delicadas, mas ela abre essa porta de uma maneira muito sutil. E a segunda pergunta propiciatória é simplesmente: na casa em que você mora, é você e mais quem? Isso abre uma porta para uma série de informações que vão nos permitir compreender aquela pessoa. A terceira pergunta propiciatória, ela vai nos dar uma chance muito grande de conhecermos o estímulo iatrotrópico, se é que ele não está claro até agora. E a terceira pergunta propiciatória é simplesmente a seguinte: tem alguma coisa que nós não falamos aqui, mas que você acha que eu deva saber? E é incrível como nessa hora é que costuma emergir muitas vezes a verdadeira razão pela qual a pessoa está procurando o médico, chamado estímulo iatrotrópico. Nessa altura, nós já temos uma ideia bastante interessante do que está agravando aquela pessoa e de quem é aquela pessoa, ou seja, agravos e terreno. E eu, então, parto para o exame físico, que é contemplado nos itens 6 e 7 do método clínico. O número 6, tronco principal, é uma série de manobras que eu vou colocar em prática no exame físico de toda pessoa que eu atender pela primeira vez. Então, ela envolve coisas como perfusão periférica, ausculta cardíaca, ausculta respiratória, palpação cervical, fazem parte do chamado tronco principal. E a este tronco principal, um conjunto de manobras de exame físico que eu aplico a todas as pessoas que eu vejo num primeiro momento, eu vou acrescentar galhos, não é um tronco? Então eu vou colocar galhos nesse tronco, e esses galhos estarão de acordo com o agravo que eu tiver definido nos itens 1 e 2 e o terreno que eu tiver definido nos itens 3, 4 e 5. Então, existirão algumas pessoas, por exemplo, em que eu vou fazer otoscopia, porque o agravo sugeriu isso, ou o terreno sugeriu isso. Não vou fazer em todas. Existem algumas pessoas, por exemplo, em que eu vou avaliar tônus muscular. Não vou fazer isso em todas, mas vou fazer em algumas, naquelas cujo agravo e terreno assim me sugerirem. Esses, então, os elementos essenciais do chamado método clínico. O método clínico é muito mais do que isso, mas isso é a essência. E com esta essência discutida, eu gostaria de convidá-los à paciente inicial, aquela mulher de 35 anos que no demissional, então, se apresentou com leituras elevadas de pressão arterial. Olha ela aí novamente, né? Eu queria ampliar isso, então, à luz do método clínico. Ou seja, vamos atender esta mulher, mas no lugar de nós produzirmos uma vinheta clínica tão pequenininha assim, tão óbvia assim, vamos usar o método clínico, suas 7 dimensões, e vamos ampliar um pouquinho a vinheta. E olha o que aparece para nós. Então, nós sabemos que não é apenas uma mulher jovem, mas é uma psicóloga. Portanto,
formação superior. Sabemos que ela aparentemente tem um grau de independência muito grande, solteira, vive sozinha. Sabemos que a demissão vem, né, na sequência da pandemia. Sabe-se lá que outras questões a pandemia possa ter tido sobre ela. Aprendemos que ela luta contra o peso, observe lá. Então, existe uma tentativa constante de dietas. Já teve enzimas hepáticas elevadas, quer dizer, já houve algum dano hepático nesse processo. Os tais níveis elevados de pressão arterial e esses episódios surpreendentes em que ela sofre palpitações, uma sensação de temor, ela acaba se refugiando em casa por conta disso. Observe quanta coisa apareceu aí, e isso apareceu lá no método clínico, nos itens 1 a 5. Quando eu vou para o exame físico, olha o que o exame físico me mostra, que na verdade não havia hipertensão, desde que eu usasse um manguito adequado para o alto índice de massa corporal dela. E ela ainda chora em meio ao exame físico. Olhem que curioso. Ela que não chorara a entrevista, chora em meio ao exame físico. Vocês vão de convir que nós agora conhecemos muito mais. Nós conhecemos o agravo, então nós temos aí obesidade significativa, provável dano hepático. Nós temos esses episódios que merecem um diagnóstico diferencial, mas que estão muito sugestivos de episódios de pânico, não é? Então, nós temos agora muito mais coisa para trabalhar e muito mais chance de nós conseguirmos chegar a dar respostas a ela. Porque nós agora temos agravo e temos terreno. Nós temos uma pessoa em plenitude. Eu queria apresentar a vocês as contribuições que eu criei para que este método clínico, ou seja, esta capacidade de transformar a vinheta daquela moça em algo muito mais rico e muito mais útil para nossas decisões, essas contribuições que eu fiz são esses 2 livros. O primeiro, o método clínico, ele é um livro que ensina o método. Um método que não é meu. Esse método é uma tradição da medicina que se escreve há séculos, na verdade, e que alcançou um alto nível de qualidade agora, no século XXI. Então, no primeiro livro, eu mostro o que é esse método clínico detalhadamente, com 71 casos clínicos, em que eu ilustro como o método é aplicado, como ele evita muitos de nossos erros, como ele pode nos dar muitas orientações e nos ajudar em momentos muito difíceis. Esse método que nos une a todos os médicos, independente de nossa especialidade. O segundo livro, já pensou se fosse assim, é um livro que responde a uma dúvida que as pessoas me apresentavam quando eu lancei o primeiro livro. Mas a gente aprende esse método clínico em que momento da graduação? E eu mostro no segundo livro que a gente aprende o método clínico durante toda a graduação. O segundo livro é um livro sobre os 6 anos da graduação e como é que o método clínico pode ir sendo introduzido, aprendido, repisado, firmado, até que se adquira proficiência nele durante os 6 anos. Essas são as minhas contribuições ao ensino médico brasileiro. Eu gosto muito de usar essa metáfora. Eu vejo o médico que atende pacientes, independente de sua especialidade, como um violinista no telhado. Imaginem vocês como deve ser difícil tocar violino num telhado, não é? Prestar bastante atenção para as exigências de um instrumento tão difícil e, ao mesmo tempo, o equilíbrio sobre um telhado, muito instável. Em compensação, a alegria de conseguir fazer isto e, acima de tudo, a amplitude da visão que esse violinista tem de todo o panorama. Nós somos violinistas no telhado e o método clínico que nos permite fazer o raciocínio clínico em plenitude é a maneira pela qual nós nos equilibramos neste telhado. E eu queria, com apoio de Gilberto Gil, deixar uma mensagem para todos que me ouvem agora, no final dessa minha apresentação.
iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando. Tempo, espaço, navegando todos os sentidos, pães de açúcar, corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento. Água mole, pedra dura, vejam como as águas de repente ficam sujas. Transcorrei, ó tempo rei, ó tempo rei. Transformai as velhas formas do viver. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do Perpétuo socorrei. O tempo transforma tudo. O tempo é rei. Mas vocês, jovens, são as ferramentas do tempo. E vocês é que vão saber transformar essas velhas formas do viver, resgatar nossa medicina, aperfeiçoar nosso método clínico. Em vocês, toda a minha esperança, toda a minha fé. Muito obrigado. Olha só, a Medicel tem mais uma novidade para você ser aprovado. O Coach de Aprovação, um especialista do nosso time focado em apoiar você durante todos os meses de estudo. Você sempre vai poder agendar um horário para conversar com ele, por telefone ou vídeo, sobre diversos assuntos relacionados à sua carreira médica. E ele pode montar contigo o melhor cronograma de estudos, alinhado com o que mais cai nas provas do seu interesse. Algo totalmente individualizado e personalizado, e vai te acompanhar para te ajudar a não sair do ritmo. Ah, e enviará várias notificações com lembretes importantes e dicas de estudo. Afinal, é sempre bom ter um apoio numa fase tão decisiva da vida, não é? Seu coach vai também fazer a ponte entre você e os nossos queridos professores. Todas as suas dúvidas serão respondidas por eles em pouco tempo. Ah, fala sério, é ou não é muito bacana? E você ainda vai nos dizer se ficou ou não satisfeito com a ajuda de cada professor. E você ainda terá o acesso ao histórico de todas as conversas que teve com seu coach e com os professores. E sempre que você estiver desanimado, se sentindo pressionado e precisando daquele apoio, é só ligar pra gente, por telefone ou por vídeo. Nosso foco é um só, a sua aprovação. Medicel, o melhor jeito de estudar é o seu, e agora em ótima companhia. Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao nosso encontro Semiologia em Dose Única, um evento da Liga Acadêmica de Clínica Médica da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu sou o professor Rodrigo Molina, sou coordenador docente da Liga e hoje nós vamos falar sobre anamnese. Bem, a anamnese compreende uma parte do exame clínico, sendo a outra parte muito importante o exame físico. Então, quando nós temos o exame físico e a anamnese, nós temos o exame clínico do doente. E o que é a anamnese? É a junção de duas palavras gregas, que é ana,
que é recordação. E mnese, trazer à tona. Então, é aquele momento, né, da história em que o paciente vai nos dar um conjunto de informações, vai nos dar o seu relato, para que a gente possa fazer uma história clínica. A anamnese é tão importante que ela sozinha, quando bem feita, pode nos levar a tentar ter uma hipótese diagnóstica em até cerca de 80% das vezes. Então, mostrando a importância de se fazer uma boa anamnese. Infelizmente, isso tem se perdido. Cada vez menos os médicos conversam com os pacientes. E qual que é o objetivo, então, de fazer uma anamnese? É estabelecer condições para a relação médico-paciente, fazer a história clínica, né, e conhecer os fatores pessoais, familiares, socioambientais, sempre relacionados com o paciente, avaliar os aspectos do exame físico que merecem mais investigação, porque quando ele nos dá uma informação de que sistema, ou que aparelho tem o seu problema, a gente investiga ainda muito mais nesse próprio sistema ou aparelho. Definir estratégia seguida em cada exame, para cada paciente, relacionando com exames que iremos solicitar, como exames complementares. E escolher os procedimentos terapêuticos mais adequados, porque a gente conhecendo o paciente, a gente pode avaliar se ele vai ter condição de realizar tal procedimento ou tal conduta terapêutica. Para que a gente possa fazer uma boa anamnese, a gente precisa de algumas técnicas. E essas técnicas são as seguintes. Facilitação, que a gente precisa facilitar o relato do paciente, dar a ele a liberdade para que nos conte. Isso vem muito da postura do médico, como que o médico se apresenta a ele. Nós precisamos fazer uma reflexão e fazer esclarecimentos. A gente precisa definir uma maneira mais clara daquilo que o paciente está relatando. Às vezes a gente precisa fazer algumas intervenções para que a história dele fique mais clara para a gente. Algumas vezes a gente precisa confrontar também o paciente, né, para não ter dúvida do que ele está falando. E para isso a gente tem que usar as próprias palavras ou ser como no seu próprio comportamento. Interpretar. A interpretação é importantíssima. E aí cabe a observação do médico naquilo que ele vai anotando sobre o relato do paciente. E, claro, respostas empáticas, né? O médico vai intervindo, mostrando empatia, mostrando que ele está compreendendo e aceitando os seus relatos. E o mais importante, nunca julgar o que o paciente está falando. Então, para isso, a gente não pode se esquecer que precisamos nos apresentar e falar por que nós ali estamos. Né? Se é um estudante, ele se apresentar como estudante de medicina, se é um residente, se apresentar como residente, se ele já é um médico, ele se apresente como médico, e o que ele está fazendo ali naquele momento. Não devemos ter intimidade com o paciente, porque nós não temos. Então, a gente sempre vai utilizar o nome do paciente, tá? E nunca usar apelido, né? Chamar o paciente de tia, chamar o paciente de mãe, chamar o paciente de vovó, de vovô. A gente usa o nome do paciente. A gente precisa garantir que ele esteja confortável e tenha privacidade no momento em que ele está contando sua história. Às vezes isso é muito difícil quando a gente faz essa anamnese em uma enfermaria. Então a gente também vai se esquivar de certas perguntas que possam deixar o paciente constrangido. E depois a gente leva o paciente para outro local e faz essas perguntas. O importante é estar próximo ao paciente, né? Sentar-se próximo a ele, não muito próximo, para não ter uma intimidade excessiva, né? E estar no mesmo nível, nunca acima do paciente. Né? E o máximo, né, que a gente pode ter ali, às vezes num consultório é difícil não ter uma mesa, mas evitar mesmo alguma coisa entre o paciente e o médico. Avisa sempre que for realizar qualquer mudança na condução da entrevista ou que vai fazer
alguma manobra específica no exame físico. E a gente tem que responder o paciente de forma que deixe registrado que você está ouvindo atentamente. Não importa, você pode anotar alguns dados do paciente, mas você tem que olhar também para o paciente, não ficar olhando só para suas anotações. Então, quais são as condições essenciais para um bom exame clínico? Utilizar roupa adequada, principalmente uma roupa limpa, que seja uma roupa branca, que seja um jaleco limpo. Precisamos assegurar a privacidade e sossego, como eu disse. Não devemos ficar interrompendo o paciente, esperar ele concluir o pensamento. Claro, alguns pacientes falam bastante, eles são mais prolixos, aí a gente vai encaminhar o seu raciocínio. Sempre manter contato ocular físico, com naturalidade, sem toque excessivo. Demonstrar um senso de humor e interesse, mas demonstrar senso de humor não é contar piada. Frente a qualquer questões polêmicas, religião, política, utilizar o silêncio. Evitar ficar conversando com o paciente, acenando como sim ou não, que isso pode constranger. Sempre fechar o encontro com esclarecimentos apropriados. Ter sempre paciência e respeito pelo paciente. E, principalmente, ter técnica bem apurada e ser eficiente. Então, no conjunto da anamnese, ela é formada por alguns elementos. Esses elementos são extremamente importantes e que estejam ali para que outro examinador possa ler essa anamnese e entender e se sentir tendo conversado com o paciente. Então, para uma anamnese apropriada, ela tem que conter uma identificação perfeita, a queixa principal e duração, a história atual, doenças preexistentes e medicamentos em uso, interrogatório sintomatológico ou anamnese especial, os antecedentes pessoais e familiares e hábitos de vida e condições socioeconômicas e culturais do paciente. Então, vamos agora destrinchar cada uma dessas. Então, comecemos aí pela identificação. A identificação é muito importante e é o momento que a gente vai iniciar o relacionamento com o paciente. Nós vamos nos apresentar e o paciente vai se apresentar. Por isso é importante saber o nome de um paciente. Isso é extremamente indispensável. E esses seguintes elementos eles são muito importantes. Então, nome, a idade, sexo, gênero, a cor, raça, parda, negra, porque algumas doenças ocorrem principalmente em algumas raças específicas, o estado civil, se possível o nome do cônjuge ali na anamnese, profissão atual e anteriores, porque existem doenças relacionadas à ocupação do paciente, local de trabalho, naturalidade e procedência. É muito importante saber onde o paciente nasceu, há quanto tempo, e se ele está em outra cidade, há quanto tempo ele reside nessa outra cidade. Claro, o paciente internado, anotar a data de internação, a enfermaria, o leito e o nome do hospital. Então, aqui um exemplo, Seu Antônio Silva, 58 anos, masculino, branco, casado, comerciante, natural e residente em Uberaba, internado em 28 de janeiro de 2009, na enfermaria 301 no leito A, no Hospital de Clínicas da UFTM. Bem, então agora nós vamos ver com o paciente o motivo dele estar nos procurando, E aí a gente vai ter a queixa principal e duração. Então, é aquela anotação com poucas palavras em que a gente vai registrar o motivo do paciente ter procurado o médico. E geralmente nós utilizamos a própria linguagem do paciente. E é obrigatório a gente colocar a duração do sinal sintoma. Então, nessa parte da anamnese, a gente vai responder aquela pergunta. Qual o problema que trouxe no hospital? Por que o senhor nos procurou?
que o senhor está sentindo, e a gente vai escrever prático. Dor no peito há 2 horas, tosse há 15 dias, dor na boca do estômago há 1 semana. Então aqui, ó, utilizando a própria linguagem do paciente, certo? Bem, após então retirar a história, né, a queixa do paciente, nós vamos começar a história pregressa da moléstia atual. E nessa fase a gente vai fazer a ampliação dessa queixa principal. E o que é importante, a ordem cronológica. E nós vamos avaliar o sintoma ou todos os sintomas e sinais que se relacionam com a queixa principal. Então, essa é a etapa mais importante da anamnese, é a etapa que a gente vai deixar o paciente falar. Sempre que o paciente falar de algum sinal ou sintoma, a gente precisa fazer a caracterização semiológica deles. Então, a gente vai avaliar o caráter do sinal ou sintoma, a localização corporal e irradiação, principalmente irradiação se for dor. Então, se o paciente queixa com uma dor na boca do estômago, a gente pede para o paciente apontar, para que na história a gente escreva que o paciente tem dor na região epigástrica. E a gente pergunta se a dor só fica ali ou se ela vai para outro local. Se ele apontar mais para baixo, então a gente escreve que a dor irradia, né, para alguma outra localidade em que ele disse. A intensidade de todo sinal ou sintoma é importante. Em relação à dor, se for uma dor leve, uma dor moderada, se foi a pior dor que ele já sentiu. Se for dor, a gente pode pedir para ele classificar de 0 a 10. E a gente escreve, né, numa escala de 0 a 10, ele classificou como 9, como 8. Sempre associar os fatores de melhora ou de piora do sinal ou sintoma. Se junto àquele sinal houve algum outro sintoma associado, por exemplo, ele teve dor no peito, mas ele também apresentou náuseas e vômitos, então são sintomas associados. Se ele fez uso de alguma medicação e qual foi o efeito, usou tal medicação com alívio, com leve melhora, e como que esse sinal ou sintoma progrediu ao longo do tempo. Então, essas características, essas 7 características são muito importantes para cada sinal ou sintoma que o paciente apresente. Claro, aqui a gente vai caracterizar todos aqueles que tiverem relação com a queixa principal. Então, o que é importante? Que os sinais e sintomas tenham uma ordem cronológica de aparecimento, que a gente faça perguntas simples, que elas sejam acessíveis ao paciente, principalmente para o nível cultural de cada doente que a gente for conversar. Na hora de transcrever, utilizar de preferência termos médicos, tá? Mas em algumas ocasiões a gente pode transcrever a história nas palavras, né, leigas, mesmo utilizando aspas. E anotar também nome e resultado de exames que ele disse que fez e que possa ter ajudado. Né? Se ele está com alguma queixa de fraqueza, ele pode falar que fez uma anemia, que fez um exame que deu anemia, então a gente pode descrever esse sinal ou sintoma e principalmente esses exames laboratoriais relacionados. Então vamos aqui um exemplo, né, de uma anamnese, de uma história que foi feita. Então o paciente refere que há 3 dias iniciou tosse produtiva com expectoração inicialmente esbranquiçada, que se tornou amarelada, abundante e fétida. A tosse melhora com chás caseiros e piora com o tempo frio. Então, a gente tem fatores de melhora e piora. Relata febre não aferida. Então, nós temos aqui sinais e sintomas associados e que cede com antitérmico, porém retorna após 6 horas. Negava calafrio. Durante o momento da febre, apresentava astenia. Com o uso do antitérmico, apresentava sudorese intensa, sendo necessário trocar de roupa. Queixa-se ainda de dor torácica difusa associado. Nega dispneia. Refere que os sintomas pioraram há 1 dia e que não consegue trabalhar. Então, nessa anamnese, essa anamnese bem curtinha, a gente vê que ele falou que tem uma tosse, ele caracterizou a tosse. Posteriormente, ele falou da febre.
E aí caracterizou a febre, todas aquelas características importantes. Depois que terminou a febre, ele foi lá e falou da dor torácica difusa e sintomas importantes aqui, como dispneia, né? Porque tem relação de dispneia com tosse, mesmo que for para escrever que ele não tinha. Então ele escreve nega dispneia. Isso é importante, porque quando nós formos ler essa anamnese, a gente tem certeza que o paciente não tinha, porque se não está escrito, a gente não sabe se foi perguntado. Então, importante a cronologia e descrever cada sinal e sintoma separado. Aqui uma outra história, então o paciente refere dor precordial de forte intensidade, nota 9 em 10, então ele usou aqui uma escala, que iniciou há cerca de 3 meses, desencadeada pelo esforço físico. E o que era esse esforço físico? Subir uma ladeira ou uma escada. Era uma dor contínua, com irradiação por membro superior esquerdo e mandíbula, acompanhada de sudorese e náuseas. Relata melhora com repouso e após o uso de nitrato sublingual. Nas últimas 2 semanas, também apresenta dispneia progressiva, inicialmente aos grandes esforços e agora aos médios esforços. Tais sintomas têm preocupado bastante o paciente e está prejudicando suas atividades diárias. Refere ainda ser hipertenso e diabético há 10 anos, com tratamento regular e bom controle clínico. Então, da mesma forma, a gente tem uma história que está correta do ponto de vista temporal, ele descreveu aí nesse período, caracterizou o principal sinal, né, a dor precordial, e colocou os sinais associados importantes. Vamos ver essa história aqui agora. Queixa principal, vem para a cirurgia. Então já temos um erro aqui que a gente não tem tempo, né? E nem sabe que cirurgia. O paciente interna para realizar a cirurgia de retirada de vesícula. Queixa-se de dor abdominal ao mês. Então, uma história muito pobre, não está caracterizada, a gente não sabe o que foi essa dor abdominal, como ela começou, como que ela evoluiu nesse período, se ele tem alguma outra coisa associada, né? Será que isso aqui seria, então, um cálculo? Né? Será que pode ser um tumor? Então, a gente fica com muita dúvida, não dá para caracterizar nada essa história. Vamos ver essa outra. O paciente refere que começou com febre há 2 dias. Então a gente tem uma queixa principal muito longa. Né? Eu não preciso disso. Eu poderia ter colocado febre há 2 dias e estava suficiente. Então o paciente relata que há 2 dias vem apresentando febre com vários picos diários. Refere, também tem dor de garganta e tosse. Relata melhora da febre com o uso de dipirona. Olha que bagunça. Primeiro, ele não caracteriza o quadro febril, então a gente não tem a intensidade, se ela foi aferida, se tinha sinais e sintomas. Aqui ele coloca que teve melhora com dipirona, mas está vendo que ele falou uma coisa e depois associou outro sinal e sintoma, que também não caracterizou nada. Será que essa dor de garganta, será que ele tinha placa na garganta? Essa dor era como? Ela era contínua, há deglutição. E essa tosse é seca, ela é produtiva, aí ele volta para a febre. Então, isso é uma anamnese que a gente não deve fazer. Queixa principal quebrou o braço. Quando? Qual braço? O paciente trazido após quebrar o braço. Pior ainda, né, gente? Então, não tem nada nessa anamnese. Não dá para a gente fazer nada com ela. Então, vamos ver isso aqui, ó. Um paciente do sexo feminino, 58 anos de idade, há 6 anos vive com o diagnóstico de angina, doença coronariana, porque o seu médico não ouviu atentamente a sua história, que foi o seguinte. Então vamos ver o diálogo entre o paciente e o médico, que ele utilizou para tirar a anamnese. Então, me conta aí a respeito da sua dor no peito. O paciente diz que é uma dor em aperto aqui no meio do tórax e sobe queimando até minha garganta. Às vezes dói um pouco no braço e nas costas. Quando que a dor aparece? Aparece nos mais diferentes momentos e situações, algumas vezes no meio da noite. A dor tem relação com o exame físico, então a gente já vê que o paciente, que o médico, né, já está pensando em uma dor cardíaca, ele está dirigindo para saber se tem queixas cardíacas associadas. O paciente refere que não, a dor aparece mesmo
ou estando em repouso, né? Então, no exercício ou mesmo repouso. Nisso, levou o médico a pedir uma série de exames, pediu eletrocardiograma, solicitou cateterismo, solicitou enzimas cardíacas, e os mesmos vieram normais. No frigir, numa nova investigação, numa nova anamnese, descobre que o paciente, na verdade, tinha essa dor relacionada a algumas vezes à alimentação. A dor era mesmo em queimação, não era uma dor em aperto. Então, se tratava de uma síndrome disfágica, né? Então, o cuidado que a gente tem quando a gente vai fazer a anamnese. Bem, depois que nós fizemos a anamnese, a gente vai para o interrogatório sistemático de demais aparelhos, que é o ISDA, e qual a gente vai repassar todos os aparelhos e deixar anotado tudo que o paciente pode ter ou sentir que não está relacionado à história dele. Posso até repetir aqui as coisas da história, mas aqui a gente coloca aqueles sinais e sintomas que não têm relação direta com a história, mas que é importante que saibamos que o paciente também tem. Então, no ISDA, como a gente vai passar vários aparelhos, então a gente vai desde de sintomas gerais, perguntar se o paciente tem febre, astenia, se teve alterações de peso recente, sudorese, calafrios, prurido, passando aí por cabeça e pescoço, perguntando de alterações de cabelo, alterações de face, alterações respiratórias, né, de espirros, alterações de boca, halitose, tem dificuldade para gosto dos alimentos, histórico também de dificuldade para ouvir, dificuldade para enxergar, se o paciente tem algum vício de refração, se ele usa óculos, você pergunta por que ele usa óculos e descreve nessa fase. A avaliação endócrina, né? Parte de tireoide, e aqui a gente pergunta como foi o seu desenvolvimento físico, sexual, se tem algum problema endocrinológico, como diabetes, se tem também alteração de tireoide. No aparelho geniturinário, se tem dor para urinar, como que é o hábito urinário, cor da urina, se ele urina à noite, precisa levantar à noite para urinar. Na parte de abdômen, se ele tem histórico de dor abdominal, vômitos, flatulência, o hábito intestinal, quantas vezes ele vai no banheiro, às vezes por dia, ou se ele não vai todo dia, aspectos e forma das fezes. Em relação ao tórax, se tem histórico de dispneia, secreção mamilar, se ele tem histórico de expectoração, palpitações, regurgitação, e sistema nervoso, histórico aí de cefaleia, tontura, né, e alterações de marcha, alteração de força, formigamento, que são as parestesias, dificuldade de pegar objetos. Então, esse é o momento que a gente vai anotar todos esses sinais e sintomas que muitas vezes não têm relação com a patologia que o paciente está procurando, mas são muito importantes. Após avaliar o interrogatório sistemático, então a gente avalia os antecedentes mórbidos pessoais, e aqui muito importante avaliar os antecedentes fisiológicos, os antecedentes ginecológicos e obstétricos. Em relação a antecedentes ginecológicos e obstétricos, perguntar para a mulher em que idade foi a primeira menstruação, então é a menarca, se ela teve quantas gravidezes, quantos partos e se teve algum aborto. Se os partos foram de via natural, né, foi parto normal, ou se foi por cesárea. A gente deixar anotado. E caso seja uma mulher mais velha, perguntar se ela já teve sua última menstruação. Então pergunta se ela ainda menstrua. E aí, se ela já não mais menstrua, então ela já teve a sua menopausa. Avaliar antecedentes patológicos. Então,
quais doenças o paciente tem e trata, ou quais ele já fez tratamento. Então, às vezes o paciente já teve um quadro de tumor, ele está curado, né? Ou está em fase ainda de observação, então a gente deve notar. O paciente teve câncer de mama há 2 anos, está em remissão nesse período. O paciente teve câncer de próstata há 15 anos, fez cirurgia ortopédica. Então, sempre muito importante deixar anotado. Já fez alguma outra cirurgia mesmo, né? Cirurgia, já apendicectomia há 20 anos. Então, mesmo que o tempo seja longo, ele tem que ficar anotado. Todas as medicações em uso, e aqui vale a pena a gente ressaltar que quando o paciente faz uso de medicações contínuas, como medicações para hipertensão, diabético, ele esquece de falar. A gente pergunta, faz uso de alguma medicação? Ele diz que não. Aí você pergunta, usa remédio para pressão? Ele fala, eu uso captopril. Então, ele esquece, ele deixa de fazer essa relação de medicação e uso de droga, de doença crônica com a própria, com essas medicações que tem que estar descrito na anamnese. E importante ressaltar se ele fez alguma viagem recente e se ele fez, para onde e quanto tempo. Então, importantíssimo isso em se tratando de doenças episódicas. Os antecedentes familiares também são muito importantes, porque nós podemos identificar doenças hereditárias, como doenças cardiovasculares, diabetes, doenças neurológicas. Então a gente vai perguntar acerca, né, das doenças dos parentes de primeiro grau. Pais, irmãos, filhos, se eles têm boa saúde, se tomam alguma medicação. Caso tenha óbito desses parentes de primeiro grau, perguntar qual a idade que eles tinham quando faleceram, de que situação. Tá? Então, sempre importante. E, por fim, nós anotamos os hábitos e condições de vida do paciente em relação à sua alimentação, se ele tem uma boa alimentação, se ele come carne ou ovos, se ele é vegetariano, se ele é vegano, quantas refeições por dia, se elas são equilibradas, se é uma refeição só baseada em carboidrato, né, se tem alguma dieta específica. É importante avaliar onde o paciente mora, se é na zona rural, na zona urbana, se ele mora em casa de alvenaria, com rede de esgoto, com saneamento básico, quantas pessoas habitam a casa e quantos cômodos, avaliar o que o paciente, outras ocupações que o paciente já teve em relação ao trabalho mesmo, se ele faz atividade física, quantas vezes na semana, como é o seu padrão de sono, ele dorme que horas, acorda que hora, ele tem um sono regular, ele acorda muito, demora a dormir, os seus hábitos, principalmente tabagismo, e aqui perguntar se ele fumar, quantos cigarros por dia, há quanto tempo, se ele bebe, e o que ele bebe, há quanto tempo, se faz uso de drogas, e aí precisamos anotar qual droga, maconha, cocaína, anfetamina, se são sedativos, estimulantes, também drogas como Viagra é importante, né, estimulante sexual. Se ele tem hábito de ir à lagoa, cachoeira, que isso é importante para doenças específicas. Contato com animais domésticos, se ele tem, quais que ele tem, porque a gente sabe que algumas doenças também estão relacionadas a animais domésticos. As condições socioeconômicas e culturais do próprio paciente, religião, se ele frequenta, e a vida conjugal e ajustamento familiar, que às vezes não é tão fácil da gente retirar no primeiro contato, né? Mas é sempre importante deixar isso anotado. E aqui, principalmente,
com quem que ele vive, se vive com filho, se tem mais gente na casa. Então é importante, né, a anamnese é uma fase muito importante do contato com o paciente. Ela mostra muito para o paciente quem é o médico que vai atendê-lo e faz o médico conhecer muito o paciente, para saber até que ponto a gente pode ir, qual vai ser a propedêutica que eu vou utilizar, que base terapêutica eu vou também poder utilizar nesse paciente. Então é muito importante, por isso que a gente não pode encurtar esse momento, que é o momento de fazer a história clínica mesmo do paciente. Então, com isso, né, a gente deixa esse recado que a base da medicina é uma semiologia bem praticada, que a anamnese é o primeiro passo e muito importante. A gente sempre avaliar o nosso paciente com cordialidade, com respeito e mostrando interesse no seu caso. Sempre respeitar, a gente nunca menosprezar as queixas do paciente e transformar o paciente numa doença jamais. Ah, vou ali ver uma malária, vou ali ver um infarto. Não, você vai ver um paciente que teve um infarto, você vai ver um paciente que está com malária. Então a gente não vai segmentar. O paciente não é um braço, ele não é uma perna, ele é um ser humano que precisa ser visto como um todo. E aí fica o que Hipócrates deixou para a gente, né? Ele deixou escrito: curar quando possível, aliviar quase sempre e consolar sempre. Bem, espero que vocês aproveitem bastante o nosso evento, foi pensado com muito carinho para todos, e esperamos vocês nas próximas aulas. Boa noite. Oi, Soberaners! Nossas palestras da parte da manhã terminaram. Teremos agora um intervalinho, mas quero lembrar vocês que às 15h10 teremos mais 3 palestras incríveis. Ah, e agora não teremos formulário de presença. Ele só será passado para vocês no fim do evento e ficará disponível até amanhã às 18 horas. E fiquem atentos, porque o formulário terá 3 perguntinhas sobre as palestras de hoje. Até mais!